viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentas para dar à luz. Para nós entender, essa mulher abrange quem? Quem está incluído aqui nessa mulher? Que grupo? Que pessoas estão incluídas aqui nessa mulher? Então vamos lá. Se inclinavam perante mim. Interessante que tem os mesmos elementos aqui, né? Sol, a lua e as 11 estrelas. Mas eu quero que você aqui dê atenção para as 11 estrelas. Quando José falou das 11 estrelas, ele estava falando dos seus 11 irmãos. Então, 11 mais um, que é José, então são 12. Na verdade, aqui nós temos as 12 estrelas mencionadas em Apocalipse, capítulo 2, que são representadas pelos patriarcas. Então, as 12 estrelas mencionadas em Apocalipse 12 diz respeito aos patriarcas. E a lua diz respeito aos filhos de Deus do Antigo Testamento. Todo o povo de Deus, vamos colocar assim, né? Todo o povo de Deus, porque naquela época era povo de Deus, filho, depois do Novo Testamento, né? Mas o povo de Deus representa a lua, lá no Antigo Testamento. E o sol, Lucas capítulo 1, versículo 78. Vamos dar uma olhadinha em Lucas 1, 78. E ali nós vamos ver que se refere o sol. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol da justiça. O sol nascente das alturas. Eu já chamei de sol da justiça, né? Porque eu já fiz ligação com o Senhor. Então, na verdade, esse sol nascente das alturas é o próprio Senhor Jesus. E ele veio para gerar a igreja. Então, aqui, no sol nascente das alturas, além do Senhor Jesus, nós temos também a igreja representada, ou seja, os filhos ou o povo de Deus do Novo Testamento. Então nós temos nessa mulher os patriarcas, nós temos todo o povo de Deus do Antigo Testamento e nós temos o povo de Deus, os filhos de Deus no Novo Testamento. Então essa mulher abrange todas essas pessoas, inclui todas essas pessoas. Então, eu e você estamos incluídos nesta mulher universal. Então, Apocalipse capítulo 12, agora ficou um pouco mais próximo de nós. Porque nós achávamos que não tínhamos nada a ver com esse assunto. Mas agora a gente entende, sim, que nós estamos incluídos ali naquela mulher. E, se nós formos falar de patriarcas, eles já passaram. Se nós formos falar do povo de Israel, a história do povo de Israel foi interrompida para dar início, para dar curso à história da igreja. Então, a história do povo de Israel, ela foi interrompida temporariamente. Por quê? Porque o povo de Israel rejeitou o Senhor. Então, de acordo com a profecia, a visão de Daniel, capítulo 9, nós vemos ali as 70 semanas de Daniel. Aquela visão das 70 semanas é uma visão interessante. Porque nós vemos que
69 semanas foram cumpridas já. E ainda falta uma semana de ano. Então, 69 semanas já foram cumpridas naquela profecia de Daniel, capítulo 9. Mas ainda falta uma semana. Então, o tempo para o povo de Israel, a história do povo de Israel, deu uma paradinha ali, para que entrasse a história da igreja. Com o surgimento do Senhor, né? Depois da sua morte e ressurreição, a igreja foi gerada. Então começou a nossa história. Então nós estamos vivendo agora um período, um lapso de tempo entre a 69ª semana e a 70ª semana de Daniel. Nós não sabemos quanto tempo é esse, né? Não podemos dizer, só o Senhor sabe, só o Pai, na verdade, sabe quanto tempo é. Nenhum de nós sabe, então por isso nós devemos aproveitar para nos consagrar ao Senhor. Mas o fato é que nós já estamos muito próximos dessa última semana. Por isso que nós estamos aqui hoje à tarde. Nós queremos ser queimados com esse encargo. Nós queremos que esse encargo fique ardendo no nosso coração. O nosso tempo é curto. Nós temos pouco tempo. Porque o Senhor já veio já faz muito tempo, não é? E a igreja já está aí, foi gerada há muito tempo. Então, o que Ele espera? Que a igreja, os filhos dele, cresçam. Os filhos dele amadureçam. Que os filhos dele sejam preparados para reinar com Ele. E aí, então, nós vamos experimentar a segunda volta do Senhor. Ele veio a primeira vez, nós fomos gerados, depois da sua morte e ressurreição, e agora estamos sendo preparados. Nós nos tornamos filhos de Deus, tecnon, filhos crianças de Deus, e estamos crescendo para nos tornar ruiosos, filhos maduros de Deus. Mas ainda não é suficiente. Nós queremos ser herdeiros de Deus. Eu sempre achei assim, se tornar ruioso já está bom. Mas nós estamos vendo que não. Ruioso é filho maduro, mas ainda não é herdeiro. Então, filho herdeiro de Deus é a nossa meta. Você quer ser herdeiro de Deus? Nós vamos continuar crescendo, continuar avançando. Então, a mulher, irmãos, essa totalidade do povo de Deus. Agora, como os patriarcas passaram e o povo de Israel teve a sua história interrompida, nós estamos em campo. Nós entramos em campo. Agora é a atuação nossa. Agora chegou a nossa vez. Eu não sei o quanto você fica impressionado com isso. Chegou a nossa vez. Não estamos mais na era dos patriarcas. O povo de Israel teve a sua história interrompida. E agora chegou a nossa vez. Então, o irmão Pedro tem falado para nós, está na hora de nós acordarmos. Está na hora de nós sermos despertados. Eu não sei em que estamos gastando o nosso tempo. Eu posso falar um pouco da minha própria pessoa. Eu gasto pouco tempo com as coisas de Deus. Eu preciso gastar mais. Então, nós temos muitas responsabilidades. Não é? Nós trabalhamos. Nós temos família. Nós cuidamos dela. Eu não sei. Eu acho que nós estamos bem envolvidos com as questões de ordem prática nossa do dia a dia. Eu não sei se essas coisas estão nos impedindo de nos voltar a Deus, dedicar mais tempo a Ele. Então eu queria que você mesmo, ninguém precisa apontar o dedo para você, checasse na sua experiência. Você tem dedicado tempo ao Senhor? Porque chegou a nossa vez. Nós entramos em campo. Nós não só entramos em campo e não queremos levar gol,
mas nós queremos fazer gol. Nós queremos que o inimigo seja destruído na nossa vida. Mas se nós continuarmos vivendo em nós mesmos, para nós mesmos, para as nossas necessidades, para o nosso emprego, para buscar riquezas materiais, para comprar coisas e bens terrenos, se a nossa vida se limitar a isso, irmãos, nós estamos em campo, mas nós não estamos conseguindo cooperar com Deus. Então essa palavra é para nos despertar. Como igreja, nós precisamos ser cooperadores de Deus. O Senhor quer produzir entre nós vencedores. Nós vimos aqui no versículo 2 de Apocalipse 12. A mulher estava achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então Deus está querendo produzir o filho varão. E uma coisa muito importante, irmãos, na produção do filho varão, na prática, no nosso dia a dia, é nós nos rendermos a Deus o tempo todo. Porque de acordo com o livro de Efésios, capítulo 1, a vontade de Deus é que todas as coisas sejam encabeçadas em Cristo. E eu e você, na igreja, precisamos estar encabeçados em Cristo. Esse encabeçamento em Cristo vai começar por nós. Então, para nós sermos produzidos como um filho varão, nós temos que nos render ao Senhor. Nós temos que ser obedientes a Ele. A palavra-chave hoje para nós é obediência a Deus. É submissão a Deus. É obediência por fé. Andar por fé. Nós gostamos de fazer coisas. Nós gostamos de fazer obras. Mas nós temos dificuldade de obedecer. Samuel falou para o rei Saul certa vez, no capítulo, está registrado em 1 Samuel, capítulo 15, ou capítulo 22, se não me engano. Capítulo 15, versículo 22. Não é isso? Ali diz, o Senhor falou, Deus falando por meio de Samuel para Saul. O Senhor não se agrada de sacrifícios e ofertas. Não se agrada tanto de sacrifícios e ofertas em que se obedeça a sua palavra. Por que o homem gosta de fazer sacrifícios e ofertas? Porque sacrifício e oferta naquela época era pegar um animal e oferecer para Deus no lugar do homem. Para expiar o pecado do homem. Isso é uma coisa fora do homem. A obediência está relacionada com a nossa pessoa. Quando você obedece, você entrega você a Deus. Você não está entregando um animal alheio, fora de você. Você está se entregando a Deus. Por isso que a obediência é uma palavra importantíssima para nós dentro dessa produção do filho varão. O Senhor precisa produzir em nós esse filho varão. E nós vamos nos submeter a ele. Sim, a igreja, nós temos o princípio de autoridade e submissão, que é o que mantém a ordem na igreja. Em casa, nós temos o princípio de autoridade e submissão, que é o que mantém a ordem na família. No trabalho, nós temos o princípio da ordem, da autoridade e submissão, que é o que mantém a ordem no trabalho. Na escola, da mesma forma. Na sociedade, tudo que mantém a ordem é o princípio de autoridade e submissão. Mas não há autoridade sem
submissão. Nós gostamos de mandar, mas nós temos dificuldade em obedecer. Uma vez o irmão falou uma coisa muito engraçada, eu nunca mais esqueci, né? Estava compartilhando assim, os irmãos levantavam, falavam do lugar que eles estavam ali. Aí ele falou, né, esse irmão falou, faz muito tempo isso aí. Falou assim, nosso alfabeto, né, brasileiro, português, é ABCD. Mas o nosso alfabeto espiritual é obedecer. Aquilo ali eu nunca mais esqueci. Por que eu nunca mais esqueci? Porque, na verdade, é a nossa necessidade. No campo espiritual, a obediência é um exercício que nós precisamos fazer constantemente. Mandar faz parte da nossa natureza. Mas obedecer, nós precisamos do Senhor. Então, irmão, e o irmão Pedro tem nos falado o seguinte: na história da humanidade, na história especialmente da igreja, muitos vencedores individuais têm sido produzidos. Foram produzidos. Mas o Senhor está querendo produzir vencedores coletivos. Então, o filho varão é um grupo de vencedores coletivos. Deus não quer pegar você e colocar você lá no pedestal. Oh, esse aqui é o irmão e o dele. Não. Deus quer que eu esteja no meio dos irmãos, como parte desse vencedor coletivo, como parte do filho varão. A nossa tendência é gostar de destaque. Mas Deus está querendo nos esconder nesse grupo de vencedores. Por isso que é bom, na hora de conduzir hinos, na hora de servir ao Senhor, é bom ter mais de uma pessoa junto. É bom fazer isso em coordenação, em cooperação, porque a gente está sempre protegendo uns aos outros. Não sei se vocês percebem. Aqueles irmãos que administram a igreja vão mexer com caixa, vão mexer com as finanças. É bom ter mais de um. Aqueles que mexem com assuntos da obra, é bom ter também. Então são coisas que nos guardam. Você pensar, para que 2? Para que 3? Para que 4? Chato esse negócio. É bom deixar um, que aí a coisa flui. Não é verdade? Quantas coisas você conseguiria fazer sozinho mais rapidamente? Mas aí quando você precisa dos irmãos, aí o tempo se multiplica. Né? Porque o ritmo é outro, não é verdade? Quando a gente é sozinho, vai para a reunião, é uma coisa. Quando você tem esposa, vai para a reunião, já é outra coisa. E quando você tem filho? Aí quando os filhos são pequenos, você tem desculpa. Fez cocô na hora de sair. Tive que trocar a fralda. Mas eles vão crescendo e as desculpas vão acabando. Mas a gente continua chegando atrasado. Porque é difícil. E aí nessa hora a gente tem que ter muita calma. A gente não pode brigar com o povo. A gente não pode descartar o filho. Tá bom, fica aí que eu vou embora. Não pode. Tem que esperar. Cheguei atrasado. Chegou atrasado. Quem aqui não gosta, né? De chegar na hora. Todo mundo gosta de chegar na hora. Quem chega atrasado, fica assim já meio sem jeito. Cheguei atrasado. E ainda encontra um monte de julgadores aqui. Chegou atrasado. Aí quando a gente casa, a gente começa a entender. Quando a gente tem filho, a gente começa a entender o ser humano. Quando a gente começa a trabalhar, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a fazer, a gente começa a entender. Quando você começa a servir na igreja, você começa a entender os irmãos que servem.
faz isso? Por que não vai daquele jeito? Vai servir para você ver. Por quê? Vai lá. Jogar pedra é fácil. Vai servir de telhado. Não é? Isso é o que a gente mais vê no governo. O nosso governo, ele dá um show. As pessoas dão um show disso aí, dão um exemplo, isso o tempo todo. Mete o pau. Assume o governo, cadê? E aí fica todo mundo, né? Agora que estava na situação, virou oposição e vai meter o pau. Mas, irmãos, o que nós queremos dizer é o seguinte: servir em coordenação é uma bênção para nós. Servir com os irmãos é uma bênção. Servir com a família é uma bênção. Apesar das restrições, é muito melhor nós servirmos juntos, porque nós crescemos. Olha, se eu chegar aqui e falar, dar uma palavra, que vocês tiverem que cumprir essa palavra, é muito cômodo para mim. Mas servir junto é mais difícil. Então, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor está querendo produzir um grupo de vencedores coletivo. Você quer ser? Então precisa ter espírito de obediência. Aí aqui nós temos que, versículos 3 e 4, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Olha, esse dragão aqui, se vocês forem ler, calma, na verdade, ele já veio lá de Gênesis, capítulo 3. Era aquela serpente que tinha lá. Estava conversando com ela. É a mesma pessoa. É o mesmo elemento. Ele estava lá. Mas como ele virou um dragão em Apocalipse? Grande e vermelho. Porque ele, ao longo das eras, foi se alimentando da carne do homem, do sangue da humanidade. Por isso que hoje nós devemos servir a Deus e não dar provisão para a carne. Porque a provisão para a carne é alimento para Satanás. Então esse dragão grande e vermelho, ele se tornou esse bicho porque ele foi se alimentando. Alguém foi dando comida para ele ao longo das eras. E nós precisamos cessar. Se depender de nós, ele vai morrer de fome. Não vai crescer mais não. Mas ele já está bem grande. Ele já está bem grande. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Aqui nós temos uma luta espiritual. A nossa luta espiritual, gente, é constante. Você vê, quando o dragão percebeu que ia nascer alguém que ameaçaria o domínio dele, ele queria devorar. Então, o inimigo sabe da ameaça que nós somos para ele. Então, a nossa luta espiritual é constante. Por isso nós precisamos orar mais uns pelos outros. Você pensa que problema familiar, de relacionamento, problema de qualquer ordem na nossa vida, você acha que isso vem do nada? É claro, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus permite que muitas coisas aconteçam na nossa vida. Mas é muita coisa também que vem por pressão maligna. Porque Ele quer nos desanimar. E Ele quer fazer uma coisa ainda mais sutil do que nos destruir. Ah, irmão, existe uma coisa mais sutil do que destruir? Existe. É neutralizar você. Você não foi destruído. Você está aí. Você está na igreja. Mas você está no canto. Ele isola. Ele neutraliza.
Ele tira de você toda a força. Por isso nós precisamos tomar todo cuidado, é pouco. Orar mais uns pelos outros. Cuidar melhor uns dos outros. Ligar mais. Mandar mensagens de encorajamento. Nos preocupar de fato com os irmãos. Nós nos preocupamos quando os irmãos passam por situações mais graves, mais sérias. Quantos aqui não oraram pelo Cláudio do Ceará, quando ele estava lá, naquela situação no presídio? Quantos aqui não oraram? Agora, quantos continuam orando por ele? O Cláudio está legal também. Chegou, sorriso aberto, grande, bonito, tudo jóia. Vamos orar por ele. Nós não sabemos o que se passa no coração. Qual é a pressão de cada um? Vocês não sabem. Eu não sei se você já saiu para o local de reuniões e está chegando lá perto do local de reuniões, volta. Porque discutiu com a esposa. Já aconteceu isso com você? Você já voltou alguma vez para casa? Ou você já chegou lá na reunião brigado e ficou jururu lá? Também não fala. Também não canta. Também não sigo. Vou ficar aqui. Mas os irmãos vão ver que eu estou bravo. Se perguntar, eu falo. Ainda é dedo duro, né? Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. A nossa luta espiritual é constante. Nós não estamos brincando de vida cristã, de vida espiritual. Se você resolveu se consagrar a Deus, decidiu viver para Deus, decidiu buscar crescimento de vida e fazer parte do filho varão, o dragão está de olho em você. Mas ele não vai nos achar. Porque se nós tivermos problema, nós vamos nos arrepender rapidamente. Não precisa deixar de ir para a reunião, não se arrepende. Não precisa deixar de partir o pão, não. Vai se arrepender. Pede perdão. Abre mão de si mesmo. Vale a pena. E aos poucos, nós vamos aprendendo a nos arrepender, a nos voltar para o Senhor genuinamente. No início, a gente faz algumas coisas, toma algumas atitudes religiosamente, doutrinariamente. Mas, aos poucos, nós vamos ganhando peso naquilo que nós fazemos. E depois você vai entender que não vale a pena você discutir à toa. Discutir por besteira. Por que você discute? Por besteira. Vamos combinar aqui. Vamos combinar uma coisa. A maior parte é perfumaria. Super. Tem nada que... Por que você falou isso? Falei. Não gostei. Eu também não. Então tá. Não falo mais. Então tá, não falo. E eu não quero falar mais. E nunca mais falo com você. Agora imagine isso dentro do carro. Viagem. Se for curta, chegar rápido em casa, cada um esconde no canto. Mas se a viagem for mais longa, aí nós estamos arruinados. Aí deu ruim, né? Como é que é, Daniel? Dá tempo de se arrepender, né, Daniel? A viagem é longa, dá tempo de se arrepender. Capítulo... É uma luta espiritual, né? Então nasceu-lhe, pois, o filho. É isso? Versículo 5. Filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus
até ao seu trono. Aleluia! O dragão ficou lá, ó. Vou pegar quando nascer. Quando nascer o filho varão, foi arrebatado para o trono de Deus. Ele ficou com cara de tacho lá, ó. Cara de tacho. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então nós temos aqui, irmão, quando o filho varão é produzido, é gerado e é arrebatado, então vai ter início a chamada conhecida GT. Se eu falar em GT, grande tribulação. Deu partida, partiu, grande tribulação. Começa. E essa mulher, ela vai ter que fugir para um deserto. Essa é a nossa segunda parte da nossa missão dupla. Preparar o deserto para onde essa mulher vai fugir. Por que nós vamos preparar o deserto? Esse aqui é outro encargo nosso. Primeiro, precisamos crescer em vida. Precisamos ter como alvo ser filho varão. Mas também precisamos nos preocupar com as pessoas. Infelizmente, muitos filhos de Deus vão ficar. Se essa mulher vai ter que fugir, e essa mulher representa o povo de Deus, então o povo de Deus vai estar aqui, naquela época. Uma parte do povo de Deus, e talvez uma parte grande, significativa. Nós precisamos continuar pregando o Evangelho. Esse é outro encorajamento que nós queremos trazer para você hoje à noite. Tarde e noite. Como você vai preparar o deserto? Pregando o Evangelho do Reino. Estabelecendo igrejas. Testemunho da unidade da igreja. Nas cidades que ainda não tem. Vamos preparar o deserto? Esses lugares que vão ser preparados é que o Senhor vai usar. O que fala assim? Havia Deus preparado lugar. Como Deus prepara lugar? Por meio de nós. Pela pregação do Evangelho. É assim que o lugar está sendo preparado já. Você crê nisso? Eu não quero ficar, e eu desejo que nenhum de nós aqui fiquemos na grande tribulação. Mas alguns ficarão, ou muitos ficarão. E nós precisamos deixar um lugar preparado para essas pessoas, para elas serem sustentadas. Durante quanto tempo? São 3 anos e meio. Por que 3 anos e meio? Porque no início da última semana de ano, no início, o anticristo, ele vai fazer uma aliança com os povos, especialmente com o povo de Israel. Vai fazer uma aliança de paz, vai fazer acordo, vai prometer, vai ficar melhor, porque nessa época os governos vão estar em frangalho. E esse anticristo, ele vai aparecer como o salvador da pátria. E muita gente vai acreditar que ele é a pessoa. Ele vai resolver os problemas políticos, econômicos e sociais das nações. Aí ele vai fazer o acordo, inclusive com religiões. Isso aí está tudo na Bíblia. Daí, 7 anos, não é?
Aí quando chega 3 anos e meio, ele rompe o acordo. Ele quebra o pacto. Ele quebra a aliança. Porque ele é assim. Esse é o jeito. Não é confiável. Esse é o anticristo. Aí quando ele romper, aí vai ser uma perseguição só. Aí a coisa vai ficar ruim. A situação vai ficar muito crítica. Vocês entenderam? Então, esse último período de 3 anos e meio, que compõe os 7 anos finais, vai ser um período de muita dor, muito sofrimento. Por isso nós temos que dar atenção para a palavra de Deus. Cuidar das pessoas hoje, da melhor forma possível. Não cuidar para cumprir tabela. Não cuidar do filho, da filha, do pai, da mãe, do marido, da mulher, dos irmãos da igreja, do serviço, só por cuidar. Mas cuidar para valer mesmo. Cuidar para que ele seja guardado. Guardado hoje e guardado naquele dia. Para que ele não experimente essa dor, essa tribulação terrível. Nós não conseguimos hoje aguentar uma dor de dente. Então não quero nem saber como é essa tal de grande tribulação. Muita privação. Ninguém vai poder ter liberdade mais de nada. Ninguém compra e vende nada. Tudo tem que ter autorização. Tudo que tem marca da besta. Tudo está envolvido com adoração à besta. Ao anticristo. E tudo conduzido pelo falso profeta. Irmãos, vocês estão sentindo o peso da nossa missão? Vale a pena viver em nós mesmos? Vale a pena continuar insistindo, teimando nas nossas próprias coisas? Vale a pena ficar com picuinho, ficar desprezando os irmãos, desprezando as pessoas, discriminando, não abraçando, não acolhendo? Vale a pena. Vale a pena gostar de um e não gostar do outro. Vale a pena amar um e não amar outro. Vale a pena ficar na vida da igreja e não servir o Senhor com seriedade, com responsabilidade, com peso, com dedicação, com diligência. Vale a pena. Ou vamos entrar em campo para ganhar. Versículo 13. A partir do versículo 13 de Apocalipse 12 diz assim: Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto. Nosso irmão Dom falou que a América do Sul, especialmente o Brasil, é o deserto. Por que ele falou isso para nós? Para aumentar o nosso encargo pela pregação do Evangelho. E pelas indicações, pelas coisas que a gente lê na Bíblia, tudo indica que realmente esse lugar aqui vai ser um lugar usado por Deus. É um lugar diferente. O Brasil é um país diferente. Ah, mas eu não acredito, irmão, que aqui seja o deserto. Tá bom, se você não acredita, então continua pregando o Evangelho, vivendo a vida da igreja, com responsabilidade, que você espontaneamente, inconscientemente, sem querer, está preparando um deserto. Mesmo não acreditando. Aí a mulher vai ser sustentada, né, nesse lugar, aqui diz, e a perseguição vai ser terrível, né? Ela arrojou água da boca atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Você sabe que força de água ninguém aguenta, né? Ninguém resiste. Vimos aí agora o rompimento de mais uma barragem ali
em Brumadinho, Minas Gerais. Que coisa terrível. Quantas vidas ceifadas. É terrível isso. Então o dragão, ele vai caçar essa mulher. E vai querer destruir de qualquer forma. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Quem são? O povo de Israel. E tem o testemunho de Jesus. Quem são? Os que foram gerados depois na igreja. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Terrível. Senhor Jesus. Precisamos realmente correr para ser filho varão e preparar lugar para essa mulher. Vamos dar uma olhadinha em Daniel capítulo 9. Eu citei para vocês. Depois de Ezequiel, né? Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias. Quando a gente se esquecer, a gente vai cantando, né? Capítulo 9, versículo 24. Daniel 9, 24 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabem quem? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Quanto tempo dá aqui? 7 semanas e 62 semanas dá? Isso aí. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe, que há de vir, destruirá a cidade. E o santuário, e o seu fim será um dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar os sacrifícios e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então aqui eu contei para vocês, já antes, é isso mesmo que vai acontecer. Além disso, ele vai colocar uma imagem dele no templo para ser adorado. E ele vai ser adorado porque ele vai fazer coisas que as pessoas vão ser enganadas por esses milagres, sinais que enganarão as pessoas. Por isso que hoje nós precisamos ter discernimento sobre as coisas. Hoje você que anda correndo atrás de milagres, daqui e dali, naquele dia você vai ter um prato cheio. Quer ver? Apocalipse capítulo 13. Eu não ia ler aqui não, mas eu vou ler para vocês. Versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Aí no versículo 1 fala de uma besta. Aqui já fala de outra besta, né? Muita besta, né? Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. É tudo enganação.
Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Olha, foi ferido mortalmente e foi curado. E isso vai ser à vista de todas as pessoas. Isso vai ter uma cobertura da mídia extraordinária. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Você vê alguém que faz descer fogo do céu, vai falar, oh, esse é o cara. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Você já viu um ídolo com fôlego de vida? A gente já viu, né? Lá em Salmos fala, tem boca e não fala, tem olho e não vê, tem ouvido, mas não ouve. Mas esse aqui... E foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Muito bem. Eu vou ler um texto aqui que eu não conseguia falar com as minhas palavras. Eu não conseguiria traduzir para vocês. Aqui diz o seguinte: o que Deus mais requer do homem, depois que o homem caiu, é a obediência. O homem precisa ser novamente encabeçado por Deus. Por isso, na vida da igreja, a nossa missão não é se tornar um líder, se tornar um que manda. A nossa principal missão é ser submisso, obediente a Cristo. Cristo obedeceu ao Pai durante toda a sua vida. Ele foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas. Ele passou pelas mesmas fraquezas nossas, mas sem pecado. Ele morreu. Quando morreu, ele foi um varão aprovado por Deus. Deus, então, através da vida humana de Jesus, providenciou uma humanidade perfeita. Hoje nós temos à nossa disposição uma humanidade perfeita para substituir nossa humanidade falha, cheia de problemas ou de problemas. Com a nossa humanidade caída, nós não conseguimos nos relacionar a contento com as pessoas. É por isso que nosso casamento está cheio de buracos. No relacionamento, temos problemas aqui e acolá. Mas o Senhor quer mudar a nossa essência. E para mudar a nossa essência, Ele preparou uma salvação para nós, que tem dois aspectos. Um
foi a morte dele por nós. E basta nos crer para termos os nossos pecados redimidos, perdoados. E o outro aspecto é a vida que ele dispensou a nós. Então nós estamos sendo salvos pela vida. Fomos salvos pela morte do Senhor e agora estamos sendo salvos pela vida. Essa é a grande maravilha do livro de Romanos. Ele tem esse ponto de virada. Ele tem essa transferência. A partir do capítulo 5, versículo 10, né, de Romanos. Olhando para nós, né, no início, quando eu falei para vocês, para nossa condição, às vezes nós ficamos meio desanimados, né? Nós queremos pular do barco, desistir. Não é verdade? Mas a palavra de encorajamento para nós é o seguinte: Deus é capaz de nos mudar. Quem aqui olha para o marido, ou para a esposa, olha para o cônjuge, olha para os filhos, olha para os pais e fala assim, não tem jeito. Quem é? Ou não fala, mas pelo menos pensa. Aí hoje, Deus está falando para você e para mim, tem jeito sim. Eu posso mudar. Não é Deus que está falando, é o Daniel. Aí, irmão, entra o próximo ponto que eu falei para vocês no início. Como essa mudança vai ocorrer em nós? Romanos, capítulo 11. Vamos dar uma olhada? Eu já citei para vocês, né? Mas aqui, versículos 16 e 17. Romanos 11, versículos 16 e 17. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glorifico, muito bem, mas eu queria parar aqui, eu quero parar aqui para dizer o seguinte: está aqui a nossa saída. A nossa esperança foi renovada. O negócio é a raiz. O Senhor já nos tirou da oliveira brava e nos colocou na oliveira boa, que é Ele mesmo. Agora, nós estamos desfrutando da raiz e da seiva dessa oliveira boa. O problema é a raiz. Agora, a coisa, a vida cristã, ela não é assim, 2 mais 2 igual a 4. Eu quero, nós queremos, os irmãos que estão à nossa frente querem nos ajudar a ver que é uma coisa dinâmica. Eu posso estar desfrutando da raiz da oliveira boa, mas eu posso também passar para a raiz da oliveira brava, na prática, na minha experiência. Sabia? Você precisa ver onde você está. Ah, mas o Senhor já me tirou da oliveira brava e me colocou na oliveira boa. Você está falando, não está de acordo com a Bíblia. Porque eu já fui transferido. É verdade. Mas você pode voltar. Na prática. Deus te tirou, de fato. Mas em realidade, você precisa permanecer. Por isso que João capítulo 15, nós somos encorajados a permanecer. Está aí o segredo. Você foi transferido da oliveira brava para a oliveira boa? Sim. A resposta é sim. Agora o nosso desafio é permanecer. Vamos ver lá? João capítulo 15. Versículos 3 a 5.
vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aleluia? Sabe quem está limpando a gente? A palavra. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecerem na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quantas vezes, amados irmãos e irmãs, nós nos surpreendemos, nós nos pegamos fazendo coisas para Deus em nós mesmos. Enquanto você não sabe, você ainda se submete, você ainda se humilha, você ainda pede ajuda. Mas quando você aprende, você vira independente. Independente dos irmãos, independente de Deus. Como é a nossa oração? Vamos considerar como é o nosso invocar o nome do Senhor, como é o nosso serviço ao Senhor, como é a nossa oferta. Qual é a nossa resposta aos encargos, aos estímulos do Espírito, no avanço da nossa vida? Qual é a nossa resposta? Sem mim, o Senhor disse, nada podeis fazer. Não vale a pena teimar, não vale a pena insistir, não vale a pena viver em nós mesmos, não vale a pena viver no velho homem, não vale a pena viver na nossa vida da alma, porque nela nada podemos fazer. Sem Deus, sem o Senhor, sem viver no Espírito, sem o exercício do Espírito, sem a fé, nada nós podemos fazer. Vamos capítulo 20 agora de Mateus. Mateus, capítulo 20. É o ponto que tem sido uma tecla que tem sido batida conosco. Fala sobre o que Mateus 20, vamos ver. Fala aí. Os trabalhadores os desocupados, trabalhadores. O que você é? Tem desempregado na igreja? Tem aposentado na igreja? O que nós somos? De que hora? 11ª hora. É a última hora. Então depois você vai ler o texto e vai perceber que o Senhor, esse Senhor aqui que tem uma vinha, ele foi contratar trabalhadores para a sua vinha. É trabalhador para colher banana, abacate, soja, é vinha. Amém. É tudo significativo na Bíblia, né? Podia mandar fazer um monte de coisa, mas aqui foi para a vinha. A vinha representa o Espírito, a vida, a uva, suco da uva. Muito bem. Então ele saiu para contratar trabalhadores. Saiu de madrugada. Que hora era essa aqui, hein? De madrugada. Davi, que é estudioso aí da Bíblia. Davi sabe tudo. Isso é uma Bíblia ambulante. Ele sabe. Mas não fala que horas. Por isso que ele não sabe. Mas madrugada, a gente imagina o seguinte. Ele foi contratando trabalhadores. Aí o segundo grupo de trabalhadores foi na... Que hora? Terceira hora significa 9 horas da manhã.
meio da vida. 9 horas da manhã. Então esse foi o segundo grupo. Se o segundo grupo foi 9 horas da manhã, eu imagino que o primeiro tenha saído para trabalhar ali, que era um dia de trabalho, né? Um dia de trabalho. Deve ter saído 6, 7, né? Talvez 7 horas da manhã. Será que começou às 6? Né? Pode ter começado às 6, né? Porque durante o dia, ali, ele saiu de madrugada e contratou. Mas olha, o segundo grupo começou às 9 da manhã. Vamos considerar que o primeiro tenha começado às 6. O segundo às 9. O terceiro, meio-dia. O quarto, 3 horas da tarde. E o quinto, 5 horas da tarde. E esse quinto grupo ia trabalhar até 6. 1 hora. E aí, na hora de acertar o salário combinado com os trabalhadores, ele mandou o seu servo lá, né? Vai lá acertar com ele. Começou a acertar por quem? Pelos últimos. Pelos trabalhadores da 10ª hora. E o dinheiro, o valor contratado para o trabalho de um dia, foi 1 denário, não é? É isso? É isso? 1 denário. É isso, Davi? O trabalhador que começou 6, 7, 8 horas da manhã, sei lá, 9, meio-dia, ganhou 1 denário. E o trabalhador da 10ª hora ganhou quanto? Isso aí causou um pouco de revolta, não foi? Os trabalhadores que trabalharam mais, né? Não é normal isso? Fazer greve. Mas foi o que foi combinado, não é verdade? Você ser contratado para fazer uma função e para ganhar um salário X, aí vem outro depois de você contratado, aí você fica chateado, porque o salário é diferente. Você aceitou o salário combinado. Não é verdade? Então, gente, nós somos os trabalhadores da 10ª hora. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês para esse fato? Não é só o fato, trabalhei 1 hora e tal, parece até que a gente é, né? Preguiçoso, só 1 hora. Não. O que aconteceu foi o seguinte: essa última hora, nós vamos tomar essa última hora com um sentimento de urgência. Esse sentimento. Nós só temos 1 hora para produzir o que os outros produziram, mais ainda do que os outros produziram. Mas como nós vamos fazer isso? Nós só temos 1 hora. Se nós vamos ganhar a mesma coisa, no mínimo nós vamos produzir igual. Mas nós queremos produzir mais. Como isso vai ser possível? Invocando o nome do Senhor, uma ferramenta boa. Orar, ler a Bíblia. Nós temos que nos encher do Espírito. E nós temos várias ferramentas de propagação do Evangelho que nos faz ser produtivos. E a gente às vezes faz, né, vista grossa para as ferramentas. O Jornal Árvore da Vida. Está ali o serviço de literatura. Está ali no finalzinho, né? A porta de saída aqui, tem outra aqui. Aquele serviço de literatura está correndo um sério risco de ser fechado e não ser visitado. Porque a porta de saída é aqui e a outra é aqui. O serviço de literatura está ali para quê? Para nos ajudar. Para ajudar os trabalhadores da 10ª hora. Dá munição para vocês. Eu e você precisamos de munição. Tem pacotinho de jornal com 10 exemplares cada pacotinho? Tem. Pacotinho de jornal com 10 exemplares cada um. Ah, irmão, você está agora fazendo comércio na palavra. Eu não posso proibir o que passa na sua cabeça, o seu julgamento e até a sua condenação. Eu não tenho condição, não sou Deus.
Mas uma coisa eu posso fazer, ajudar você. Isso não tem nada a ver com comércio. Nós estamos preocupados em suprir as pessoas com a vida. Está aqui a irmã Luzia, o marido dela, irmão Ulisses. Se vocês trabalharem com ela, como eu trabalho no dia a dia, e se vocês verem, perceberem o desespero dela, vocês vão entender o que eu estou dizendo. A luta dessa irmã, para cada mês sair um exemplar, uma edição do jornal Árvore da Vida, para disponibilizar para as pessoas. A luta espiritual é grande. De vez em quando a gente tem que parar a orar, porque é muita pressão, é muito encargo, é muita responsabilidade. Por isso que nós temos que orar uns pelos outros. Agora nós temos a irmã Jéssica cooperando com ela. Ela estava sozinha. Quantos anos você trabalha no jornal? Árvore da Vida. Não vai falar muito não, senão o pessoal vai achar que você está muito velho. 17. Ela falou. Eu acho que são uns 27. São 17 anos. Às vezes uma luta em glória. Mas está ali. Eu vejo os irmãos preparando serviço de literatura lá na igreja de São Paulo. Os irmãos chegam cedo, preparam toda aquela estrutura, aquela coisa feita, coloca pacotinho, presente, tudo. Os irmãos passam. Nem olham. Eu não digo que são todos, mas grande maioria. Para que foi colocado aquilo ali? Qual é o propósito desse serviço? Os irmãos fizeram isso para servir a quem? Servir a cada um de nós. Para quê? Para nós servirmos outros. Se você não tem, você não sabe, não tem como ajudar os outros. Para você ajudar os outros, você precisa ter pacotinho de 10 exemplares para um mês de distribuição. Tem gente que distribui em horas 10 exemplares. Senhor Jesus, irmãos, ferramentas que o Senhor tem nos dado. Os trabalhadores estão 10ª hora. Tem que produzir mais. Mas nós temos ferramentas. Nós temos instrumento. CEAP. Orar. Participar. Ofertar. Nos consagrar. Toda vez é uma luta. Quem vai fazer CEAP? Trabalho muito. Gaiola de ouro. Eita. Essa é nova, hein? Gaiola de ouro. Olha só o que Isaac falou. É de ouro, mas é gaiola. Passarinho foi feito para ficar na gaiola de ouro. Pode ser do material que for. Ouro! Mas é gaiola. Está preso. Está amarrado. Mas, gente, vamos dar atenção para as nossas ferramentas, os nossos instrumentos? Vamos dar atenção maior. Não vamos olhar para os irmãos que promovem. Já vem de novo. O Jones eu já sei o que vai falar. Vai falar do Bucafé, vai falar do bike, Bucafé Bike. O Isaac eu já sei o que ele vai falar. Ele vai falar as poesias. Se eu do livro não me livro, e do livro me livrar. Eu do livro, eu me livro, como livre vou ficar. O Isaac vai falar poesia. No final.
Irmãos, Bucafé, Colportagem, são nomes que nós estamos tendo nossa lista de oração pendurada no nosso coração, sabia? Pode falar à vontade, não gosto, pode falar, mas nós vamos continuar falando. Por quê? Porque essas são ferramentas que aceleram, são aceleradores à disposição dos trabalhadores da Unesco. Programa livre na minha mão. Eu estou começando a ficar desanimado, né? Comecei bem, mas já o próximo ano eu começo a ficar desanimado. Vou arrefecendo. Livre na minha mão! Ruminar a palavra, nos constituir com a palavra, amar a palavra. Assim nós vamos sendo produzidos. Filho varão, preparando o desejo. Eu queria falar um outro item, além de todas essas ferramentas, que é um item que eu considero crucial na obra do Senhor. Oferta de riquezas materiais. Pronto, falei. Agora já falei. Sócios do Evangelho, não só isso, mas MRM, Ministro de Riquezas de Ofertas Materiais. Ei, irmão, agora você falou um negócio. Riquezas de ofertas materiais é para irmão rico. É para irmão que tem posses, muitas posses. É para empresário. Não. Você e eu podemos ser um MRM. Fala aí, eu posso ser um MRM. Aleluia. Ministro de ofertas de riquezas materiais. Para que isso? Eu pergunto para você. Para que o dinheiro nosso, o dinheiro que o Senhor nos dá, quem é a fonte dos nossos recursos materiais? Quem é? Fala aí. Deus. Não é a empresa de engenharia, não é o Ministério Público da União, não é a Savesp, não é a CET. Quem é a fonte? Então por que na hora de ofertar a gente fica assim, ó? Meu Deus, eu tenho vontade de ofertar. E essa vontade não passa. Vou ficar até o final aqui para ver se passa. Essa vontade vem de Deus. Pode ofertar à vontade. Oferta. Você sabe de uma coisa? Eu fico vendo os grupos aí, em geral, os filhos de Deus, em toda a terra, em todo lugar. Sabe o que acontece na vida deles? Você fala assim, eu vou para aquele grupo ali, porque aquele pessoal ali é bem sucedido. Mas sabe por que eles são bem sucedidos? Eu vou contar um segredo para vocês. Que eles ofertam! Outra coisa que eu quero falar para vocês. Às vezes você fica assim, na igreja não tem um poder de oração. Eu vou ligar a televisão, vou ligar o rádio, vou colocar o copo d'água em cima. Agora não dá mais para colocar em cima da televisão, né? A televisão agora é um fio assim. Antigamente podia colocar, era um tubo assim. Agora não pode colocar. Agora. Não sei como é que faz agora. Mas olha, isso aí, irmão, vou dizer uma coisa, vou falar sério para vocês. Parece brincadeira. Mas não é sério. Você quer ser curado fisicamente? Você quer ser curado psicologicamente? Você quer melhorar o seu relacionamento familiar, conjugal? Você quer melhorar em todos os aspectos? Ser mais útil ao Senhor no serviço a Ele? Ser mais despojado das coisas materiais? Mais entregue ao Senhor? Quer ofertar mais? Você quer? Então nós precisamos ter fé na hora de orar. Quando os irmãos orarem na reunião, vamos exercitar a fé. A fé não é de quem ora, a fé é de quem recebe.
nós vamos fazer uma reviravolta na igreja. Que as nossas orações agora vão balançar a nossa estrutura. Porque nós vamos exercitar a fé. Aí se o irmão está orando lá e você fica ali, incrédulo. Incrédulo. É um grande pecado, sabe? A incredulidade. Eu quero encorajar você, amado e amada, a exercitar a sua fé. Quando a gente orar, quando a gente falar, passar, vamos acreditar, vamos crer. Vamos fazer com fé. Vamos embora. Não é verdade? Se você entrar num carro e falar assim, esse carro vai quebrar ali. Vai quebrar mesmo. Não está pregando pensamento positivo. Não. Mas também não precisamos ser negativos, não é verdade? Eu não preciso pregar pensamento positivo. Mas eu não quero ser negativo. Amém? Quero concluir aqui. Lucas capítulo 8. Eu quero encorajar você a aumentar a sua intimidade com Deus. A tocar em Deus de verdade. Eu quero usar a história dessa mulher aqui para balançar o seu coração agora. Versículo 57 de Lucas. Perdão. Versículo 40, finalzinho do 42, né? Início do 43. Vamos lá. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Isso aqui está falando de Jesus, né? Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. O que é hemorragia, gente? Saindo sangue. O que é o sangue? A vida. A vida está se esvaindo. 12 anos a vida dessa mulher estava se esvaindo. E a quem ninguém tinha podido curar. E que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele. E lhe tocou na orla da veste. E logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem e diz, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou. Porque senti que de mim saiu poder. Alguém tocou em Jesus de modo diferente. Como você tem orado, como você tem invocado, como você tem lido a Bíblia, como você tem se reunido. É de qualquer maneira com uma multidão. Está saindo o poder de Jesus. Você está sendo curado. Jesus olha para você e fala assim, esse toque foi diferente. Tem uma multidão me apertando, mas essa pessoa que me tocou de uma maneira diferente. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, trêmulo, e prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curado. Então lhe disse, filho, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vamos sair dessa reunião hoje curados. Os nossos momentos de oração
vamos experimentar cura. Os nossos momentos de leitura da Bíblia, vamos experimentar cura. Vamos experimentar libertação. Vamos deixar o Senhor fazer a obra de transformação dele na nossa vida. Daniel capítulo 7. Lembra? Depois de Ezequiel. Eu só vou ler um texto para vocês. Aqui, o anticristo vai fazer o estrago dele. Mas aqui nós temos o final. O final do jogo está aqui. O final da partida está aqui. Versículo 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Essa é a final. Aqui terminou o assunto. Início do versículo 28 diz assim: aqui terminou o assunto. E eu termino aqui também.